Bom dia, amados irmãos. Estamos na campanha nacional de jejum e oração. Venha o teu reino. Hoje, 19º dia. Paulo, o pior pode ser melhor. E esta palavra está em 1 Timóteo 1,16. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Estas palavras de Paulo mostram algumas das suas principais características: o reconhecimento do alcance da graça divina sobre a sua vida e a atitude humilde que deve acompanhar o vocacionado. Paulo reconhecia ter sido o pior entre todos os pecadores. Mesmo sendo aplaudido por centenas de pessoas em seu tempo, como um líder com uma visão missionária extraordinária, com um entusiasmo contagiante e com uma dedicação singular, regada pelo amor a Deus e às igrejas, diríamos muitos em seu tempo o reconheciam como o melhor missionário, e hoje também. Entre o pior e o melhor na vida do apóstolo Paulo, temos a sua experiência de conversão. A dramática conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco transformou o fanático fariseu no humilde servo de Deus, chamado apóstolo. Aquilo que poderia ser um título hierárquico identificava o humilde servidor que entendia ter sido objeto da graça divina e, por isso, declara: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Isso está em 1 Timóteo 1, versículos 12 e 13. Conversão e vocação são palavras relevantes e indispensáveis na vida do servo ou serva de Deus. Se a conversão estimula a humildade na vida do servo ou serva de Deus, a vocação deve preservá-la como uma atitude de dependência do favor divino no ministério. Paulo continua sendo testemunha do valor da dependência da graça do Senhor. Não podemos jamais esquecer que a vocação também é uma evidência da graça divina. Entre o pior e o melhor, todos os vocacionados estão. Podemos fazer coro com Paulo e milhares de servos e servas de Deus na história da igreja, que admitiram ser a vocação um privilégio gracioso do Senhor. Por isso, se a história de muitos vocacionados começou com o sentimento de pior, a busca pelo melhor não deve se tornar um título a ser cobiçado, mas o humilde desejo de fazer sempre o melhor para Deus. Por isso, o vocacionado não pode parar no tempo, deixando de estudar e aprimorar seu ministério. Sua vida devocional não pode ser a repetição de orações do passado, mas deve incluir a renovação de propósitos, a descoberta de novos desafios, o desejo de aprimorar e conquistar novas etapas. O seu ministério deve ser desafiador, buscando o crescimento do reino de Deus e o aprimoramento de sua igreja. Inovar não significa mundanizar,
Podemos inovar sem mundanizar. Paulo foi inovador em seu tempo. O ministério de Paulo entre os gentios foi inovador. O discipulado de Paulo foi inovador e a estrutura das igrejas também. Quando observamos o ministério de Paulo e lemos as suas cartas, especialmente as 3 cartas pastorais, deparamos com uma linguagem direta, realística e honesta, querendo o crescimento numérico das igrejas, mas também o seu crescimento qualitativo. Por isso, dedicava-se ao ensino, ao discipulado, à doutrinação e dizia a Timóteo: prega a palavra. Amém. Apesar de sermos pecadores, Deus nos salvou, revelou misericórdia, graça e nos vocacionou para o seu serviço. Ore por vocacionados que sigam o exemplo de Paulo no contexto do reino de Deus. Ore por vocacionados que sejam inovadores, sem mundanizar as atividades da igreja. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos olhos. Obrigada pela Tua palavra, Pai. E te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós possamos nos espelhar, aprendermos com o ministério de Paulo, que ele possa ser luz na nossa vida, Pai, que os ensinamentos de Paulo possam nos trazer à memória o que nos traz esperança. Em nome de Jesus. Amém.